Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a notícia que eu vi aqui a respeito de aluguéis. Você que tem aluguel, você que tem uma casa e loca essa casa, você sabia que a Receita Federal ela está cada vez mais sofisticada e ela pode saber quanto você tem faturado de seus aluguéis mensais? É isso aí. Eu vou mostrar para você aqui o que a Receita tem criado de novidade para estar podendo cruzar os dados de pessoas ou que têm imóveis alugados e não paga imposto sobre essa locação. E um detalhe importante, a locação de um bem que a pessoa tem, ela é tributada pelo imposto de renda. É uma renda que a pessoa tem e que ela deve estar pagando o imposto sobre ela. Eu peguei a notícia aqui no portal, fala o seguinte: veja como a Receita Federal vai rastrear aluguéis para impedir sonegação. Logo aí da Receita. A Receita Federal anunciou um novo sistema de fiscalização que promete transformar o mercado de locação de imóveis no Brasil. O objetivo é claro, tá? Identificar contratos de aluguéis não declarados e combater sonegação fiscal que pode ultrapassar 7 bilhões por ano. Com base na Lei nº 7.713 de 98, e no Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580 de 2018, os rendimentos de aluguel sempre foram tributáveis. Ou seja, então a pessoa ela tem um imóvel, ela fala, não vou pagar como se diz, o imposto de renda, você quer com ou sem recibo, né? Tem muita gente que fala desse jeito, com ou sem recibo. Então aqui é o seguinte, a novidade é que a partir da integração entre o Cadastro Imobiliário, que é o CIB, e o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o SINTER, será praticamente impossível esconder as informações de locação. Então deixa eu falar para você, empreendedor, você empresário, ou você mesmo que tem um bem, um imóvel e aluga esse imóvel. Veja bem, se você tem um imóvel, mas o seu endereço ele está localizado em outro local, o ideal seria, né? O ideal é você atualizar o seu endereço na Receita Federal para que ele seja compatível com o local que você mora. Por quê? Isso aí vai dar um cruzamento de dados e pode ser que você seja enquadrado ali, que você mora no lugar, paga aluguel e aí eles vão querer a explicação. Se o imóvel que está lá está no seu nome e você está em outro endereço, isso vai virar vai virar uma bagunça muito grande. Então você que, por exemplo, registrou seu CPF, você morava no lugar. Igual eu, quando eu registrei meu CPF, eu morava em outro bairro. Hoje eu já moro em outro lugar, mas eu atualizei na Receita Federal o meu endereço. A gente faz esse serviço de atualização de endereço também na Receita para você. Aqui fala o seguinte, como a Receita vai rastrear esses aluguéis, né? O sistema vai funcionar como uma grande rede de informações interligadas. Os dados de cartórios e bancos, prefeituras, administradoras de imóveis, plataformas digitais serão cruzados em tempo real com as declarações dos contribuintes. O CIB será o Renavan dos imóveis, tá? Até entre aspas. Cada casa, apartamento ou terreno terá um código único de identificação que reunirá matrícula, localização georreferenciada e titularidade. Essa georreferenciação, eu lembro que quando eu fui pagar o IPTU da minha casa, eu cheguei lá na prefeitura, o rapaz trabalhando na prefeitura me mostrou, seu imóvel é isso aqui, ele me mostrou lá, né? Então, aqui mesmo na minha cidade, local que eu moro, a prefeitura começou a estar vislumbrando os imóveis através da georreferenciação. Então, não tem como a pessoa falar assim, não, essa casa é pequena, o aluguel é barato, porque se a prefeitura, para ver o IPTU da casa, ela sabe que tipo que a casa é, ela cobra um IPTU de acordo com o imóvel, por que para ver o aluguel ela não vai ver, né? Por que ela não iria olhar, né? Fala o seguinte, já o SINTER centralizará todas essas informações, permitindo à Receita comparar os dados com o que foi declarado em imposto de renda. O fim dos contratos de gaveta. Com o novo sistema, contratos informais de aluguel, os chamados contratos de gaveta, ficam sem espaço. Se o inquilino declarar morar em determinado imóvel, mas o proprietário não informar a renda, o sistema identificará a inconsistência automaticamente. Ou seja, caberá ao dono do imóvel provar que a ocupação não gera renda tributável, como no caso, comodato, empréstimo gratuito de imóvel, né? O dono vai ter que fazer um contrato de comodato, né? Então a gente pode organizar isso para você também, fazer o contrato de aluguel, o comodato, e fazer também o recolhimento mensal desse imposto para você, né? A gente vai emitir a guia para você, tá ajudando você a estar organizando. O que muda? O que muda na prática? Rastreamento total, a Receita terá a visão completa sobre quem é o dono de cada imóvel, quem reside nele, cruzamento de dados, né, automatizado,
inconsistências serão identificadas sem necessidade de fiscalização manual. Segurança jurídica, o mercado ficará mais transparente, reduzindo fraudes, aumentando a confiança em transações formais. E o fim da zona cinzenta, que é aluguéis informais, estarão sob vigilância constantes. Penalidades, né? Também tem aqui, quais as penalidades para quem não declarar o aluguel? Omissão de receita do aluguel pode chegar, né? Pode chegar a gerar multa, né? A multa de 75% sobre o valor do imposto devido, além de juros, correção monetária, cobrança retroativa dos últimos 5 anos, isso aqui é o que pega, ó, dos últimos 5 anos corrigido pela Selic, multas adicionais de até 20%, né, em situações específicas, e risco processual e criminal, já que a sonegação fiscal é um crime previsto na Lei 8.137 de 90. O que parecia uma economia mensal, né, pode se transformar em uma dívida milionária ao longo dos anos. Quantos contratos de locação de imóveis serão monitorados? A estimativa é que 8 milhões de contratos de locação em todo o Brasil passam a ser rastreados pelo sistema. Gente, é muita pessoa, é muita gente. Meu Deus do céu. Com o início da operação plena, prevista para 2026, somente em alguns estados, centenas de milhares de contratos deverão ser acompanhados de perto. Olha, gente, de perto. Impactando diretamente proprietários e investidores. O que fazer antes de 2026? Isso aqui, ó. Para evitar problemas com a receita, proprietários e investidores devem se adequar o quanto antes. Primeiro, formalização dos contratos de locação, refletindo os valores reais, recolher mensalmente, né, o imposto via carnê-leão para aluguéis recebidos de pessoas físicas. Volto a falar para você, nós fazemos isso aqui para você, procure MX Contábil Online para fazer isso para você. Você não precisa sair da sua cidade para fazer isso aqui no contador, nós fazemos isso para você em qualquer lugar do Brasil, tá? A gente ajuda você. Revise seu portfólio de imóveis para garantir que não haja inconsistência entre outros registros e declarações. O cerco à sonegação de aluguel está se fechando. Com o Cadastro Imobiliário Brasileiro e o Sinter, a Receita Federal terá acesso a um banco de dados unificado e altamente eficiente, que torna quase impossível esconder rendimentos de locação. A dica extra também que o pessoal colocou nesse site aqui, né? Crie sua carteira de locação com a Melhore, né? Isso aqui está falando para corretor de imóveis, mas é uma dica extra que eu falo para você. Cria uma carteira de locação, a MX Contábil Online pode ajudar você a estar fazendo isso aqui, né? Criar esses contratos para você, a gente pode fazer esses contratos para você digitalmente aqui, tá? De acordo com a LGPD. Podemos também organizar para você essa vistoria simplificada e essa garantia de pagamento, nós podemos gerar até boleto para o inquilino seu, tá? Para que você possa receber no boleto e fazer para você uma melhor organização. Mas eu quero dizer para você, se essa informação ela tem algum valor para você, curte, compartilha o nosso vídeo e ajude esse canal a crescer e a informar muitos donos, né, de imóveis que eles estão correndo um risco sério de ter o seu imóvel, de ter uma multa, né, receber uma multa aí do fisco ou um pedido de explicação falando, né, que você tem que estar pagando. E outra coisa, eu falei multa, mas antes de falar em multa eu tenho que falar o seguinte: a Receita não vai te multar diretamente. Primeiro ela vai pedir uma explicação, tá? Você pode falar conosco, a gente pode ajudar você, tá? Quando você for solicitar essa explicação. E depois ela vai estar te notificando e multando você, caso ela ache disparidade nas suas informações, tá bom? Precisando de informação, fala conosco. 64 996 600281 MX Contábil Online.